Os chocalhos em feiras são feitos de frutos, normalmente nozes e cocos, caracol, cabaça, elitros, garrafas e cascos de animais, anta, veado, boi. São usados como braçadeiras, pulseiras, joelheiras, colares, tangas, tornozeleiras ou movimentados diretamente na mão. Os chocalhos em recipientes fechados, dependendo da forma, podem ser classificados em globulares, forma esférica, e tubulares, forma alongada. Os globulares são feitos de frutos como o cuité, crescentina, cujeta, a cabeça, cucurbita, legionária e o cupuaçu, Theobroma gradiflorum. Os ovos de ema, crânio de macaco, carapaça de filhote de tartaruga, encontrados em todas as tribos indígenas brasileiras, cerâmica e lança. Este último é confeccionado com uma vara de Muirapiranga, pau-brasil, medindo de 2 metros ou mais, dividida em 4 partes: punho, lança, chocalho e ponta. A utilização do chocalho globular está ligada às atividades mágico-religiosas, e os de lança são usados normalmente em cerimônias de iniciação para os jovens. Bastão de ritmo S.E, também chamado de tacapu, carutana ou uagrana, por Renato Almeida. Seria um idiofone percutido diretamente, em forma de bastão, agrupado tendo 2 ou mais bastões, sendo assim classificado como 111.232. Renato Almeida afirma que os bastões de ritmo são instrumentos originários do Tupi-Guarani. Gabriel Soares chama os bastões de taquara e traz uma descrição acerca disso. Um canudo de uma cana de 6 a 7 palmos de comprimento. É tão grosso que cabe um braço. Por grosso que seja por dentro dele, o qual canudo é aberto pela banda de cima, e quando o tangem vão tocando com o fundo do canudo no chão, e tostando como os seus tambores. Na madeira de elos, o tangem, Renato Almeida ainda diz que a confecção dos bastões era feita de espécie de bambu com dimensões e desenhos variáveis. Esses bastões eram tocados de preferência por mulheres. Sua função era marcar o ritmo da dança, soando surdamente quando batidos no chão, sendo seu destino acentuar com a desejada regularidade um dos tempos da dança. Como diz Luiz Heitor, citado por Renato Almeida, em sua obra, o bastão rítmico tem papel considerado no meio religioso, sendo usado em alguns rituais. Era um instrumento muito importante e relevante, tanto que ficava guardado na barraca sagrada, com outros objetos litúrgicos. Segundo Renato Almeida, ele diz ainda que
alguns casos, os bastões podem ser acompanhados de maracás na parte superior, como por exemplo o aranga dos Ipurucatá, feito de um só colmo de taquara. Membrafones são instrumentos que produzem som com a vibração de membranas, estendidas através da percussão. É uma das quatro principais divisões no sistema original de classificação de instrumentos musicais, Orbosto Cephs. São exemplos de membrafones os tambores e os casuls. Os membrafones podem ser classificados como tambores percutidos, instrumentos cuja membrana é posta em vibração ao ser batida ou percutida. Inclui quase todos os tambores, tais como os tímpanos e os tom-toms. Tambores pinçados. São tambores que possuem uma corda fixada à membrana. Quando a corda é pinçada, passa sua vibração para a membrana, que acompanha a vibração. Alguns acreditam que esta categoria pertença aos cordofones, por exemplo, tambores indianos. Tambores friccionados. Tambores cujo pele ou corda fixada a ela é friccionada com as mãos, baquetas ou algum outro objeto, tais como a cuíca. Membranas cantantes. São instrumentos que não produzem som, mas modificam o som da voz ou outros sons através de ressonância de uma membrana. Por exemplo, bombo legueiro, origem nativa da região dos Pampas. Idiofone, um instrumento musical cujo som é provocado pela sua vibração. É o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som, sem a necessidade de nenhuma tensão. Essa categoria compreende a maior parte dos instrumentos executados por atrito, como o reco-reco e o guiru, por agitação, como o chocalho, caxixe e ganzá, assim como muitos instrumentos de percussão melódica, como os xilofones, os blocos sonoros
claves e pratos são exemplos de idiofones percutidos sem restrição melódica. Um aerofone ou aerofono é qualquer instrumento musical em que o som é produzido principalmente pela vibração do ar, sem a necessidade de membranas ou cordas, sem que a própria vibração do corpo do instrumento influencie significativamente no som produzido. Bishona Shama, Chiche Chivito. What's up, Andrada?